Já temos aí algumas pessoas chegando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos. Bácaro, Guilherme, Rafael, Shirley, Aline, já 5 pessoas, 6, 7, Tiago, cadê quem mais aqui? Matheus, Amanda. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos. A quem está no Brasil, se tiver alguém do Japão, bom dia. Vocês devem ter notado que a gente tem um chat, algumas pessoas já estão deixando boa noite por ali. Por gentileza, pessoal, confirma no chat se vocês me veem e me ouvem adequadamente, para começarmos com as melhores condições técnicas possíveis. Deixem no chat, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo, para que a gente possa começar tudo certinho, bonitinho, como manda o figurino. Tudo certo? Tudo ok? O Matheus está ouvindo. A Amanda disse que está tudo ok também. Ouvindo perfeitamente, que bom. Vamos aguardar aí mais 1 ou 2 minutinhos para ver se chegam mais algumas pessoas. Geandro também, seja bem-vindo. E aí a gente começa efetivamente essa aula ao vivo do programa Japonês Online. Eu sou o Charles, da equipe de suporte do programa. Talvez algum de vocês já tenha tido alguma dúvida sua respondida por mim no portal. Antônio, seja bem-vindo. Seja por e-mail ou como um comentário que você deixou no nosso portal e eu respondi. Eu sou da equipe de suporte do programa Japonês Online e ministro as aulas ao vivo, a maioria delas, pelo menos, aqui do nosso programa Japonês Online. Pessoal, essa, imagino, quase certeza que é a primeira aula ao vivo de todos vocês. Então, cabem alguns avisos referentes às aulas ao vivo, como funcionam. Essa aula ao vivo está sendo gravada nesse exato momento e nós disponibilizaremos a gravação das aulas ao vivo no nosso portal. Então, vocês vão poder rever na íntegra quantas vezes quiserem, quantas vezes precisarem essa aula ao vivo. E então, se alguém de repente chegar a perder os primeiros 5 minutos, tiver que sair antes, perder um pouco do fim, precisou sair durante a aula e perdeu alguns minutos, depois vai poder rever tudo na íntegra. Claro que quem pode assistir aí ao vivo tem a vantagem de poder interagir, e a ideia é essa, que vocês deixem dúvidas no chat, e que a gente vá fazendo uma interação bacana. A ideia da aula ao vivo é exatamente essa. As nossas aulas ao vivo, e essa também, costumam ter aí uma duração entre 50 minutos a 1 hora, não mais que isso, para não ficar muito cansativo, mas também não menos que isso para ficar produtivo. Em casos excepcionais, pode ser que seja um pouquinho menos tempo, um pouquinho mais, mas a gente sempre vai tentando usar o bom senso para que fique aceitável para todo mundo. Eu gostaria que vocês ficassem livres para usar o chat para se manifestar com alguma dúvida que vocês possam ter, porque a ideia da aula de hoje é dar as boas-vindas, fazer vocês se sentirem bem-vindos, explicar como é que funciona o programa Japonês Online com alguns detalhes importantes, mas também tirar dúvidas de vocês, dúvidas que podem ter surgido nesse começo, nessas primeiras semanas, nos primeiros dias. Então, quero que vocês se sintam à vontade para colocar no chat qualquer dúvida ou comentário que vocês tenham, para que tudo possa ser resolvido, né, se for uma dúvida, nessa aula de hoje. Para quem não sabe, eu sou ex-aluno do programa Japonês Online. Eu comecei fazendo o curso do programa em 2014, faz tempo. Era um programa japonês online diferente, era um curso diferente, era um portal diferente, era uma equipe diferente. Na verdade, não tinha equipe, era só o Luiz Rafael mesmo. E aí eu fui bem no curso em 2015, passei a fazer parte da equipe do programa Japonês Online. E hoje eu sou, ainda esse mês, completei 4 anos trabalhando no programa Japonês Online como monitor de alunos. Então, todas as dificuldades, desafios, ansiedade que vocês possam estar sentindo, as alegrias pelas pequenas conquistas, todas as sensações que vocês já tiveram, estão tendo e vão ter na condição de estudantes, eu já passei por tudo isso. E passo ainda porque eu continuo estudando para estar sempre melhorando e aprimorando nessa jornada, né, que é o aprendizado de um idioma.
que legal ouvir sua história, porque eu estou super preocupado em não conseguir aprender nada. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão de preocupação também, Shirley. Mas fique tranquila, com certeza você aprenderá e nós vamos trabalhar duro para te auxiliar em tudo que for necessário. Pessoal, apesar da câmera estar aqui, eu olho para cá porque o chat para mim aparece aqui nesse canto. Então, quando vocês me virem olhando para cá, eu estou vendo que as suas mensagens. Eu tenho uma dúvida simples, mas ela não é referente às aulas que já tivemos. Por que a sílaba VU, que eu já vi em alguns conteúdos, não pode ser encontrada nas tabelas de Hiragana e Katakana? É porque o VU ele não é um caractere só, ele é uma combinação de dois caracteres que... Não, o VU não, na verdade o VU não, o VA e o VI, que são de dois caracteres. O VU é um caractere considerado especial, então por isso ele não aparece na tabela principal. Ele é um caractere que nós, inclusive, também vamos estudar. Tem uma lição que a gente chama de sons especiais do katakana, que são alguns sons específicos que servem para os japoneses tentarem reproduzir os sons do alfabeto fonético ocidental, já que o alfabeto fonético japonês é um pouco diferente. Então, por isso, esse caractere existe, mas ele não aparece na tabela convencional do katakana, sendo um som, um caractere um pouco mais específico, mas que nós estudaremos. Pessoal, eu anotei aqui alguns pontos importantes para a gente trabalhar na aula de hoje, algumas considerações que precisam ser feitas para que vocês consigam aproveitar o curso ao máximo, da melhor forma possível, com o melhor resultado possível. E a primeira coisa que a gente tem que sempre deixar muito claro é que no programa japonês online não existe o conceito de atrasado. A gente libera um tópico por semana, toda sexta-feira tem um tópico novo disponível com várias lições, e a gente não espera que você termine um tópico dentro de uma semana. Se para a sua turma hoje saiu o tópico 4, eu não espero que você já esteja terminando o tópico 3. Não precisa. A gente libera um tópico por semana por uma questão de organização, né? Não pode ser uma bagunça, vamos liberar aí qualquer dia. A gente tem que, uma questão óbvia de organização, a gente tem que ter uma liberação numa data por uma questão de organização e tal. Então, toda sexta-feira a gente libera um tópico novo, vocês já devem ter percebido. Mas vocês não precisam terminar o tópico anterior até quinta-feira, 11h59 da noite. Não precisa. Nós não esperamos que vocês façam isso. Veja, nós vamos liberar uma quantidade boa de tópicos e vocês têm 3 anos para estudar tudo. Então, vocês têm um tempo muito mais do que suficiente para estudar todo o conteúdo que é liberado. Não precisa se considerar atrasado. Se para a sua turma, sexta-feira vai ser liberado o tópico 8 e você está no tópico 3, você não está atrasado, você está onde você tem que estar. Você não tem que estar junto com a liberação dos tópicos, você tem que estar onde você está. Isso nos leva a uma segunda coisa, que é a gente normalmente tem a pergunta do quantas aulas eu devo fazer por dia. É muito comum, talvez algum de vocês já tenham feito essa pergunta e nós já respondemos às vezes no suporte, mas é muito comum, quem não fez essa pergunta quem não fez a pergunta para nós pode ter perguntado a si mesmo quantas aulas eu devo fazer por dia. E a verdade é que não tem um número fixo. Você deve estudar num ritmo que fique confortável para você, sempre. Essa é a regra principal. Se você está estudando e sente que está num ritmo confortável, que você consegue manter, então tá certo, tá automaticamente certo, não precisa nem perguntar. Claro que pode perguntar se quiser, mas tá certo. Se você só tem tempo de estudar nos finais de semana, e no final de semana aproveita e estuda 3 ou 4 tópicos por vez, tá certo. Se você consegue lições por final de semana, não tópicos, 3 ou 4 lições, tá certo. Se você consegue estudar uma lição por dia, tá ótimo. Se você consegue estudar uma lição um dia sim, um dia não, tá muito bom. Se você consegue estudar 3 lições num dia, no outro dia não consegue estudar nada, no outro estuda um tópico e não tem uma coisa muito regular devido à natureza da sua agenda pessoal e profissional, tá bom também.
A única recomendação é que você não exagere. Caso você tenha bastante tempo livre, se você estudar 10 lições de uma vez, vai ter muita coisa para colocar no Anki de uma vez só. E aí vai ser a sua cabeça dar uma bugada. A gente recomenda uma certa cautela nesse sentido. Mas fora isso, você pode sem nenhum problema estudar o quanto consegue por dia de acordo com a sua disponibilidade de tempo, seus compromissos, a sua agenda pessoal, profissional, etc, etc, etc. Qual é a média de tempo que os alunos levam para aprender um bom nível? Shirley, teoricamente, assim, o conceito de bom nível é muito variável, mas depois que você termina os 15 tópicos do nosso curso principal, você já conhece as principais regras e estruturas gramaticais do idioma japonês, já tem um bom vocabulário e já conhece a metodologia que é mais eficiente. Então, quando você está chegando no final desses 15 tópicos, você já sente uma grande capacidade de compreensão do idioma e já percebe que está num nível bastante satisfatório. E claro que vai tentando sempre evoluir mais e mais à medida que o tempo passa. Mas só para a gente encerrar esse assunto, eu realmente preciso de coração que vocês entendam e aceitem que não existe atrasado. Não existe atrasado. Não tem atrasado. Ah, mas eu estou um pouco... Não, você não está atrasado. Você está onde tem que estar. Se há outros alunos da sua frente, não importa, porque cada um é cada um. Se você está estudando e está num ritmo confortável e está conseguindo progredir um pouco por dia, está ótimo. A gente costuma dizer que o aprender um idioma não é uma corrida, e sim uma maratona. Então, não é uma questão de velocidade, e sim de manutenção de ritmo. Não precisa e não adianta estudar muita coisa, porque você acaba cansando e tendo que diminuir o ritmo. É melhor um ritmo um pouco mais lento, mas que você consiga manter como se fosse uma maratona, em que o atleta tem que manter um ritmo mais cadenciado para não faltar fôlego no final. Então, por favor, prometam para mim que vocês vão entender que não existe atrasado no programa japonês online. Deixa eu aumentar aqui para ver se dá uma melhorada aqui na questão do meu volume. Tem algumas dúvidas aqui. Quanto tempo vocês acham que leva para terminar o curso? Teoricamente, a gente termina de liberar todo o conteúdo do curso principal em 4 meses. E depois disso nós temos eventuais bônus que a gente apresenta para os alunos. Então, como você não deve se preocupar em terminar os 4 meses de curso, os 15 tópicos em 4 meses, você deve terminá-los no tempo que for necessário para aprendê-los bem, com calma, num ritmo confortável. Isso varia muito. Tem alunos que terminam em 5 meses, tem alunos que terminam em 8 meses, tem alunos que terminam em 9 meses. Algumas pessoas, às vezes, têm alguns problemas pessoais, precisam ficar algumas semanas sem estudar, depois voltam. Alguns estudam para o vestibular aí nos últimos meses do ano e precisam diminuir o ritmo nos estudos. Então, isso varia imensamente. Eu não me preocuparia muito com quanto tempo é necessário. Eu me preocuparia mais em eu vou me organizar para conseguir pelo menos um pouco por dia, para não ficar cansativo, mas também para que eu sinta uma evolução aos pouquinhos. Boa noite, eu estava fazendo nível 1 de japonês no cursinho presencial. A professora Anice, eu aprendi com ela que se pronuncia das letras prolongadas, se fala todas e não prolonga. Eigo. Ela pronuncia o I ao invés de pronunciar o E. Saberia explicar? Eu acredito que pode ser que algumas religiões falem diferente, como nós temos aqui os sotaques do Rio e gaúcho. Veja bem, se a gente for parar para pensar, a gente escreve a palavra fogão com O. Mas na prática, existem algumas regiões do Brasil que falam fogão. A gente fala dente, escreve com E, dente. Mas ninguém fala dente. As pessoas falam dente. E aos olhos e aos ouvidos de um estrangeiro, a pessoa vai escutar o I. Então, existe uma diferença entre aquilo que é na teoria, aquilo que a gente vê, por exemplo, num livro didático, dente, e a maneira como a gente fala corriqueiramente. Então, o prolongamento, o que que é? A gente está, no começo, já mostrando para vocês como é falado na prática. Na prática, a maioria esmagadora dos japoneses, e sempre vai haver exceções,
fala dessa forma, o ei pronunciado como e, e o, ou como o. Isso não é uma regra 100% rígida, quase nada é, mas é uma tendência de uso fortíssima que compõe a maioria esmagadora de japoneses, a ponto da gente colocar como algo importante já no começo, porque reflete uma maioria esmagadora. E as exceções que vão surgindo a gente trata como tal à medida que elas aparecem, e elas acabam aparecendo. Lembro eu de estar assistindo um episódio de alguma coisa em japonês e tinha um personagem chamado Kouhei, né? Kouhei era o nome dele, a maneira como se escrevia. Mas todo mundo no episódio chamava ele Kouhei, Kouhei, Kouhei. Tinha os dois prolongamentos ali. E eu nunca consegui entender isso, até que, estudando, eu consegui entender que era uma tendência dos japoneses se comunicar dessa forma. Então, a gente ensina da maneira como acontece na prática, porque é a maneira como se pronuncia em 99% dos casos. Vão aparecer algumas exceções, algumas flexões verbais. A gente tem e não faz o prolongamento, mas aí a gente vai explicar quando elas aparecerem, para a gente dar um passo de cada vez. Eu estou indo bem devagar porque eu não tinha noção nenhuma de japonês, então quero aprender direitinho. Assim me sinto mais confortável. Perfeito. Está se sentindo confortável, então está automaticamente correto um ritmo assim. Minha internet caiu logo após eu enviar a pergunta do Vu, não consegui escutar a resposta. Eu repito, existem alguns caracteres que a gente chama de... São alguns caracteres especiais do katakana que não fazem parte daquela tabela padrão com os 46 katakanas principais, porque é uma tentativa dos japoneses de reproduzir os sons ocidentais que não fazem parte do alfabeto fonético deles, como, por exemplo, o VU, que você menciona. Então, a gente vai, em algum momento do curso, se não me engano, no tópico 5, tem uma lição chamada Caracteres Especiais, ou Sons Especiais do Katakana, em que a gente aborda esses casos, inclusive da sílaba VU, que tem um caractere para ela, mas que não faz parte daquela lista dos 46 habituais. Acho que os japoneses não colocam lá até por uma questão de padronização, para que os caracteres que tem no hiragana sejam os mesmos que aparecem na tabela do hiragana. Se colocasse na do katakana um que não tem hiragana, como é o caso, talvez perdesse a padronização, imagino que seja isso. Pessoal, uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é que o estudo de japonês é um processo muito gradual. Alguns de vocês já estão no tópico 2, 3, 4, talvez já tenha gente até no tópico 5 ou 6. Eu confesso que eu não lembro agora de cabeça. Eu estou um pouco ruim de lembrar da numeração dos tópicos, em que semana que está acontecendo, porque a gente tem turmas diferentes, em diferentes ritmos. Mas muitos de vocês já estão lendo coisas em japonês. A maioria acho que já memorizou ou está memorizando o hiragana. E quem já memorizou e já está além do tópico 2, já lê frases em hiragana. Isso significa que você já está em contato com um alfabeto diferente do nosso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, que vai se expandir a outras coisas do aprendizado, é que é um processo gradual. Quem já lê em hiragana deve ter notado que lê muito devagar. Você está lendo em hiragana, você provavelmente dá uma gaguejada, tem que pensar um pouquinho para lembrar de um ou dois hiragana que você ainda não memorizou bem. Você tem a impressão que está lendo bem devagar, e isso é natural porque você está começando a ler esse sistema de escrita agora. Hoje você lê devagar, amanhã você continua lendo devagar, daqui a 2 semanas você lê um pouco mais rápido, daqui a 6 meses você já lê de forma tranquila, daqui a 2 anos o hiragana é uma piada para você olha e já lê tudo. É um processo gradual. Se você sente que está lendo muito devagar, não tem nada de errado com você, nem com o curso, nem com ninguém. É assim mesmo. Né? Nada vai acontecer muito rápido. Nenhum tópico que você entrar
10 minutos você já dominou completamente. Tudo vai ser gradual. Para quem já está lendo o tópico 2, já está ouvindo áudios. Nós temos no curso textos com áudios. Se você tentar ler o texto na mesma velocidade que o áudio, você não vai conseguir. Porque o áudio ele foi gravado por um nativo, um japonês que lê em japonês desde que nasceu. Claro que ele lê mais rápido que você. Se você sente que lê o áudio, tenta ler o áudio na mesma velocidade que escuta e não consegue, é normal. Não tem nada de errado com você. Vai melhorar quanto mais você for lendo. Se você sente que está escutando os áudios, mas não consegue pescar tudo que está sendo dito pela velocidade, parece rápido, é normal, porque é um processo gradual. De tanto ouvir, você vai se acostumando, a velocidade da sua compreensão vai aumentando e aos poucos você vai sentindo que isso vai melhorando. Tudo, em todos os sentidos do aprendizado, que agora você pensa que está meio devagar, meio lento, meio travando, vai melhorando gradativamente à medida que você continua fazendo aquilo. Então, qualquer coisa que você sente que está meio devagar, continua fazendo, mesmo que devagar, e a velocidade, a dinâmica da coisa vai vindo com o tempo, porque tudo é gradual. Cadê aqui? Sensei, gostaria que o senhor pudesse dar uma orientação em relação ao uso do Anki. Sinto que tenho condições de avançar mais no conteúdo, porém fico com receio de acumular o Anki. Não precisa me chamar de senhor, eu ainda sou um cara extremamente jovem, mas obrigado. A gente vai falar do Anki também, seria o próximo assunto, inclusive a gente já emenda aqui. Deixa eu só ver antes se tem alguma outra dúvida. Fala alguma frase em japonês, se possível. Minasan, konbanwa, alguém que desu ka? Eu pude pegar alguns produtos japoneses, como um de maionese, e ainda estou no tópico 1 e já consegui identificar alguns caracteres, mas eu percebi que eles podem combinar hiragana, katakana e kanji. Isso acontece frequentemente em vários produtos e na literatura? Sim. O katakana um pouco menos, mas de um modo geral as palavras japonesas combinam kanji e hiragana livremente, com frequência quase que total. O katakana aparece também junto em algumas situações. A gente vai se acostumando com isso, porque a gente vai estudar focando na palavra em si. Então você vai ver uma palavra escrita de uma determinada forma e vai entender que aquele bloco, aquele conjunto de caracteres significa tal coisa. E aí, com foco nisso, a gente vai construindo o nosso vocabulário. E claro, se tem alguma construção um pouco estranha, que mistura katakana, hiragana e kanji, a gente explica o motivo. Por exemplo, os japoneses usam o sufixo san depois de o nome da pessoa para demonstrar o respeito, a maneira como eles agem. Então, o Satoshi vira Satoshi-san. Né? O Charles vira Charles-san. Só que Charles é um nome estrangeiro para os japoneses. Então, Charles seria escrito em katakana. Mas o san seria escrito em hiragana. Então, esse é um exemplo de misturar katakana com hiragana na mesma palavra. E faz sentido. Se você parar para pensar, faz todo sentido. Então, muitas vezes que misturar as coisas tem um motivo relativamente simples de entender, mas o mais importante é que você vá construindo o seu vocabulário mesmo assim. Vamos voltar para o Anki aqui, porque é o seguinte. Nós usamos a ferramenta Anki. Anki, na verdade, foi desenvolvido, até inspirado no estudo de japonês, né? Anki é um verbo, na verdade é um substantivo, né? Anki, que significa memorização, que é um aplicativo feito para isso. A gente tem uma equipe, talvez vocês já tenham mandado e-mails para o suporte e sido respondidos pela Mona Lisa, que cuida da nossa parte técnica. A Mona Lisa ajuda pessoas que tenham alguma dificuldade técnica com o Anki. Porque o Anki ele é baixado, ele é instalado, depois você faz uma conta no Anki Web. Se quiser, baixa para o seu celular também. Sincroniza tudo numa coisa só, adiciona conteúdo, revisa diariamente. Se você adicionou alguma coisa errada, você tem a opção de ir lá e corrigir. E em qualquer um desses pontos você pode ter dúvida. Você não é obrigado a saber como é que funciona o Anki, você não é obrigado a entender tanto assim de tecnologia. E a Mona Lisa é a pessoa que tira todas essas dúvidas
sobre a parte técnica. Inclusive outras coisas. Por exemplo, você está no nosso portal e você quer pôr uma foto sua para quando mandar um comentário aparecer sua foto. Ela explica como. Tem tutoriais, inclusive, em vídeos, fotos, prints, tudo que for necessário. E sobre o Anki, ele tem uma função que é assim. O Anki ele pega aquilo que você erra e te mostra mais vezes. E aquilo que você acerta, ele te mostra menos. Ele trabalha em cima do seu erro. Então, se você está errando no Anki, se você abre o Anki para revisar e erra muito, você está errando no lugar certo. É lá que tem que errar. Lá é um aplicativo para pegar o que você erra, identificar os seus erros e trabalhar neles até você acertar. Pela repetição. Você não consegue lembrar uma palavra ou um hiragana, um kanji. Não consegue, não consegue, não consegue. Mas de tanto Anki repetir, você acaba memorizando. De tanto que ele repete. É mais ou menos esse o procedimento. Algumas coisas você precisa de mais repetição, outras de menos. O Anki filtra, ele tem uma inteligência por trás que determina em quantos dias você tem que estudar de novo uma determinada carta. E aí a coisa funciona. Isso nos leva a, se você está errando no Anki, não tem nada de errado com você, porque é natural que você erre. O erro é o passo anterior ao acerto, né? Se você errou agora, a próxima vez você vai acertar. E se não acertar da próxima, acerta na outra, uma hora vai acertar. Então, assim, tá revisando o Anki e percebeu que errou muito. Não se preocupem, não fiquem tristes, desanimados, ansiosos, ansiosas. Não, errei, normal, o Anki tá isso, para isso. Tá aí para isso mesmo. Nós sabemos que vocês vão errar. Então, por isso a gente usa o Anki, para aproveitar o erro e transformá-lo num acerto futuro. Não tenho medo de errar no Anki. Mas respondendo à pergunta específica sua, que eu esqueci quem foi que perguntou, ao Antônio, a gente recomenda que você coloque uma quantidade de cartas não muito grande no Anki. 10 a 15 cartas por dia, 20 no máximo, é o suficiente. Porque existe aquilo que a gente chama do Anki acumular. O Anki tem um limite de te mostrar 100 cartas por dia, mais cartas novas, que são as cartas que você adicionou no dia anterior, que vão aparecer no máximo 20. Somando as duas coisas, pode ser que apareçam 120 cartas para você revisar, no máximo, nunca mais que isso. E é muita coisa. A gente considera, por tudo que a gente já fez de experiência até com Anki, né, nesses 5, 6 anos de estudos, que umas de 40 a 50 cartas para revisar é um bom número. Porque, vamos ser sinceros, se você fica muito tempo revisando, uma hora cansa. Uma hora fica chato. E como você tem que revisar todo dia, é muito importante que revise todo dia, só uma vez por dia, nunca mais que isso, você não pode ser chato. Né? Se você fizer meio com uma vontade, eu vou colocar que eu acertei tudo só para terminar, a coisa não vai andar, não pode fazer isso. Então, para que a coisa não fique chata, é bom que não tenha conteúdo demais. E a gente chama isso de acumular o Anki. Quando você tem lá 90 cartas para revisar num dia, você revisa, no outro dia tem 85, no outro dia tem 80. É um número alto. Então a gente recomenda que, se você percebe que está muito conteúdo no Anki, para de colocar coisa nova no Anki, para de estudar lições novas por 2 dias ou 3 e revisa normalmente. E ao revisar, esse número vai baixando nos dias anteriores, nos dias seguintes. Até você sentir que diminuiu um pouco o número, que está numa média boa, e você volta a adicionar. Você pode fazer isso. Assim você volta a ter um ritmo confortável de estudos. Lembre-se, o ritmo de estudos tem que ser confortável. E aí não fica chato, não fica cansativo, você não perde a vontade de estar revisando todos os dias. E eis porque você não deve se sentir atrasado. Às vezes você diminuiu o ritmo simplesmente para você poder ficar numa boa com o Anki, né? Se você adicionou muito conteúdo, para a tua cabeça também não bugar de tanta coisa nova, tanta informação nova. É importante você ter essa percepção de que o Anki está acumulado e se sentir livre para parar de adicionar conteúdo por alguns dias, está tudo bem. Como é o modo correto de se ler em japonês? Por exemplo, em livros se lê da direita para a esquerda, de cima para baixo. Queria saber se isso é um padrão para todas as situações.
Quando a escrita for vertical, né, de cima para baixo, ela sempre será da direita para a esquerda. Se a escrita for horizontal igual a nossa, ela é igual a nossa, é da esquerda para a direita. Esse é o padrão, exceções são raríssimas, e aí depende. Por exemplo, um mangá, eu tenho um mangá, né, japonês, ele começa da direita para a esquerda, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Apesar de não ser um conteúdo só de escrito, tem desenho, tem quadrinho, tem ilustração, você vai ler no padrão japonês, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Mas se está na horizontal, então é do nosso jeito, é da esquerda para a direita. A globalização fez o Japão se adaptar em muita coisa e na escrita também. Então, em sites, por exemplo, na internet, em redes sociais, as pessoas no Japão vão escrever no nosso formato horizontal, da esquerda para a direita. Perfeito? Caso vocês tenham dúvidas, vocês vão deixando. Tem mais uma coisa aqui que eu gostaria de falar, que é o seguinte, uma das coisas mais legais do programa Japonês Online é que nós temos um suporte, uma equipe que responde às suas dúvidas. Nós temos muito material em texto, lições, né, com explicações em texto, e você também pode achar lições com explicações em texto na internet. Nós temos aulas em vídeo, muitas, vocês já estão vendo elas, mas vocês também podem encontrar eventualmente vídeos com aulas em vídeo na internet. Mas vocês dificilmente encontrarão na internet uma equipe que está ali para tirar todas as suas dúvidas em aproximadamente 24 horas, final de semana, um pouco mais. Então, o recurso do programa Japonês Online mais, eu não sei se caro, mas mais valioso do programa é que você tem pessoas que podem tirar a sua dúvida, as suas dúvidas. Então, usem o suporte o máximo possível, usem e abusem do suporte. O suporte pode e deve ser usado para dúvidas de conteúdo. Não entendi essa frase, não entendi essa regra, não entendi o significado dessa palavra. Sobre o método, qual que é o próximo passo? Estou estudando assim, está certo, está errado. Dúvidas técnicas. O Anki está estranho, aconteceu isso, isso e aquilo. O que eu faço? Também você pode mandar dúvidas até sobre os seus objetivos. O meu sonho é tal coisa, como é que eu faço? O que é recomendável? E dentro daquilo que nós tivermos conhecimento e tivermos certeza, nós te passamos informações. Ou indicamos onde você pesquisar. Para o pessoal, por exemplo, que tem interesse em estudar no Japão, fazer um intercâmbio, nós não podemos passar detalhes totais, né, minuciosos dos processos, porque isso envolve faculdades, envolve outras empresas. Mas a gente te orienta onde e como buscar as informações de maneira atualizada e 100% confiável. O suporte te responde todo esse tipo de coisa. Então, usem o suporte sem medo, perguntem sem restrição, sem medo, para que você consiga aproveitar ao máximo esse recurso. Você tem esse recurso, você comprou esse recurso, use esse recurso. O que é que a gente do suporte pede? Essa parte é muito importante, que você seja muito específico. Então, por exemplo, você manda uma frase bem grande para mim porque as dúvidas de conteúdo sou eu que respondo. E você diz, não entendi isso aqui. Mas numa frase grande, com certeza você entendeu algumas coisas. Provavelmente você não entendeu a 2 ou 3 palavras, uma regra gramatical. Eu preciso que você me especifique o que você entendeu, o que é que você não entendeu. Às vezes alguém manda uma dúvida assim, eu não entendi isso aqui, e manda um pedaço de uma frase, que tem palavras que podem significar mais de uma coisa, dependendo do contexto. Eu não sei te dizer o que é que aquilo significa sem um contexto maior. Então eu preciso que você mande a frase inteira. Caso você tenha uma dúvida sobre um conteúdo de fora do programa, eu moro no Japão, eu vi uma placa na rua escrito assim, o que significa? A gente também ajuda.
mas eu preciso de detalhes, porque as frases que tem no programa a gente já conhece, nós elaboramos tudo, mas o conteúdo de fora a gente não tem noção do qual é o contexto. Então, quando tiverem uma dúvida, sempre procurem detalhá-la o máximo possível, usando como exemplo a questão do Anki. Como eu falei antes, imagina que você tem uma dúvida sobre o Anki. Você diz, estou tendo dificuldades com o Anki. Você manda uma dúvida e diz só isso, estou tendo dificuldades com o Anki. Pode ser que você não esteja conseguindo baixar o Anki, pode ser que você não esteja conseguindo instalar o Anki, pode ser que você não esteja achando o endereço do Anki Web, pode ser que você não saiba qual é o Anki que você deve instalar no seu celular, porque tem mais de um. Pode ser que você não esteja conseguindo sincronizar o Anki. Pode ser que você não esteja conseguindo criar baralhos no Anki. Pode ser que você não esteja conseguindo adicionar cartas no Anki. Pode ser que você não esteja conseguindo... Pode ser que você esteja errando nas revisões do Anki. Então pode ser muita coisa. Se você disser só, estou com dificuldades no Anki, a gente vai ter que responder perguntando, qual dificuldade? E aí você vai especificar qual é e daí a gente vai responder. Se na primeira pergunta você já especifica, detalha, a gente pode te responder com a resposta definitiva já na primeira resposta. Isso agiliza, você tem a sua situação resolvida antes. Se você mandar um e-mail dizendo, não estou conseguindo acessar o portal, você não consegue acessar o portal porque aparece uma mensagem de erro, porque você esqueceu a senha, porque você digita a senha e não vai, fica carregando e não vai, o que aconteceu? A gente vai ter que perguntar qual é a mensagem de erro que aparece, o que acontece quando você põe login e senha. Aí você vai responder e só depois, na outra resposta, a gente te resolve de definitivo. Então, na primeira pergunta, procurem sempre ser específicos e detalhistas para que a gente já na primeira resposta mate a charada. Com o curso online é possível prestar qual nível de proficiência? A Aline pergunta. Depende muito do quão ambicioso vai ser a sua tentativa. Os 15 tópicos do curso principal vão te ensinar toda uma base que faz com que o N5 para você seja muito tranquilo, o N4 também totalmente a seu alcance, e te prepara para estar indo em direção ao N3 do exame de proficiência. Mas é necessário um pouco mais. Por quê? Porque o exame tem muita coisa específica. O exame de proficiência, para quem não conhece, o exame de proficiência em língua japonesa, ele é um exame que tem algumas questões num formato que só ele tem. Eu vou dar um exemplo. No exame de proficiência, a gente tem um tipo de questão que é assim. Eles pegam uma frase em japonês, tiram 4 palavras e colocam 4 lacunas. E aí você tem que colocar essas palavras nas lacunas na sequência certa para a frase fazer sentido. E aí uma das lacunas tem uma estrelinha, e aí a palavra que for naquela lacuna da estrelinha é a palavra correta e a resposta certa. Esse tipo de pergunta, assim, desse jeito, eu só vi no exame de proficiência, eu nunca vi em nenhum outro lugar. Se você não faz uma preparação específica para o exame, você não sabe que existe uma questão assim. Você chega no exame e de repente vê a questão assim, até você entender o que tem que fazer, como resolve, como responde, já acabou o tempo do exame e você se prejudica. Então, ter uma preparação específica para o exame ajuda você a alçar voos mais altos e chegar mais preparada para o exame. Antes de terminar, daqui a pouco eu vou falar como uma última coisa como funcionam as próximas aulas ao vivo, mas eu já antecipo que a nossa primeira aula ao vivo de setembro vai ser uma aula ao vivo sobre o exame de proficiência, como se preparar para ele. Porque as inscrições para o exame de proficiência aqui no Brasil, elas terminam na primeira semana de setembro. Então, antes disso, uma aula ao vivo para todo mundo que tem interesse. A gente vai explicar o que é, como funciona, para que serve, em que pode ser útil, quais são os níveis que existem, como escolher o nível,
como se preparar e como é que é a prova. Você chega lá, quanto tempo você tem, o que acontece, como e onde se inscrever, onde fazer a prova e, né, como é que funciona a prova de compreensão oral. Tem uma parte que você tem que escutar coisas e responder para ver se, né, é uma das competências que o exame exige. Quantas vezes eles repetem o áudio para eu conseguir entender? Como é que funciona? Tudo isso a gente vai explicar tanto a teoria quanto a prática para quem quiser se preparar, ok? Você aconselha ler material extra, livros, mangá, só para praticar o katakana e hiragana, mesmo que eu não conheça a maior parte das palavras? Se a sua disponibilidade de tempo permitir fazer esse tipo de coisa, você pode fazer sem problema. Só não pode desanimar por não conhecer a maior parte das palavras. É esperado que não conheça. Então, se você me prometer que não vai desanimar ou ficar triste ou qualquer coisa do tipo, pode sim. Inclusive, não precisa nem ser livro ou mangá. Você pode, na internet mesmo, procurar conteúdo em japonês para você fazer esse tipo de treino. Eu vou tomar um pouquinho de suco aqui. Garganta tá seca. Já vai melhorar aqui. Pessoal, outra coisa. Vocês sabem qual é o maior desafio dos estudantes de japonês? Eu não vou dizer dificuldade, mas qual é o desafio, o maior desafio que eles enfrentam, assim, o grande obstáculo que separa um estudante de japonês da realização dos seus objetivos? Alguém sabe qual é? Dariam para mim um palpite no chat, por gentileza? O que mais atrapalha um estudante japonês? Tá calor aqui, o frio diminuiu um pouco aqui. Deixem um chute aí, por favor, no chat, porque eu vou tratar de um assunto importante agora. Deixa eu me posicionar aqui. Vamos ver. Persistência, decorar kanji, desistência, aprender a falar, ansiedade. Pessoal, algumas pessoas acertaram, olha só. Pouco contato com a língua. Tudo que foi mencionado são desafios que a gente enfrenta. Mas o grande desafio, e assim, experiência de quem está há 4 anos tirando dúvidas de alunos de todos os tipos de dúvidas, todos os tipos de alunos. Assistir pouco Kamen Rider, se a pessoa assistir Kamen Rider mais, é melhor. O grande desafio, e eu sei porque eu também enfrento isso, né, quando o estudante mais básico, agora mais avançado também, é a ansiedade. Na verdade, são as emoções negativas que fazem parte do processo. Por exemplo, em algum momento do curso, no tópico 6, você começa a estudar kanji. E os kanjis, eles são um pouco mais desafiadores. Fica mais difícil, né? Vamos ser sinceros, fica um pouco mais difícil. Mas assim, a gente vai usar exatamente o mesmo método e os conteúdos que antes a gente dominava em poucos dias, os kanjis vai demorar um pouco mais. Mas o método é o mesmo. E se você conseguir uma coisa, vai conseguir a outra. Mas os alunos se sentem um pouco desanimados, preocupados, porque percebem a dificuldade maior. E o que mais atrapalha não é a dificuldade do kanji, é o desânimo, a preocupação, a ansiedade dos alunos. E muitas vezes a gente até no suporte fala sobre isso e orienta para que o aluno procure controlar a ansiedade. Esse é um desafio grande, porque se eu disser para vocês não fiquem ansiosos, talvez vocês fiquem mesmo assim, né? A ansiedade não é uma coisa que a gente controla apertando um botão. Então, se eu disser num e-mail para vocês, olha, não fique ansioso, você pode dizer, é fácil falar, né? Então, o principal desafio também é porque nem sempre a gente consegue controlar a ansiedade. Mas é muito importante ter em mente desde o começo que se a gente conseguir trabalhar a ansiedade, não desanimar com os desafios que aparecem, a gente obtém resultados melhores. No Anki, isso é muito verdadeiro. Se você revisar o Anki tranquilo, de forma bem racional, você provavelmente vai ter uma sensação que está errando menos
Difícil hoje. Está errando menos do que se estiver ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada. Se você, por exemplo, errou bastante na revisão de ontem, hoje você revisa de novo e já vem preocupado que talvez está difícil e agora vai errar mais. Agora, se acalmar, respirar fundo e revisar com calma, focar, a tendência é que a dificuldade diminua. Então, tenham em mente que é importante você ter a ansiedade como um obstáculo a ser superado. A gente não tem aqui a pretensão de ser psicólogo ou qualquer coisa do tipo, mas tentem lidar bem com esse tipo de coisa, deixar as emoções negativas de lado durante o processo de estudos. Se for para ficar, emoções surgirem durante os estudos, só alegria, empolgação. Se você errar no Anki, você não deve ficar triste, mas se você acertar, você pode ficar feliz e comemorar, porque isso pode fazer e deve fazer uma diferença muito grande durante os estudos. Para quem agora está estudando um conteúdo que está aprendendo bem, talvez isso não faça sentido. Mas se em algum momento você perceber que começou a ficar difícil, você precisa lembrar disso. Tem uma viagem para o Japão no segundo semestre do ano que vem. Nesse tempo de lá, de agora até lá, é possível ter um conhecimento para conversar com os meus colegas, fazendo as revisões estudantes de 40 minutos a 1 hora por dia? Sim, é perfeitamente possível você ter um nível de compreensão e de comunicação bastante satisfatório até o ano que vem. Basta que você mantenha esse ritmo, ou até um ritmo menor, não tem problema, mas que seja uma coisa constante. Aos poucos você já vai ver muita evolução. Acredito que até o final do ano você já tem uma percepção de caramba, puxa, comparando com não sabia nada, você já percebe essa... Você já fez alguma prova de proficiência? Eu fiz o N2 há 2 anos atrás. Eu nunca tive muito interesse, assim, para mim, no exame, no que ele representa. Mas nessa época, a gente estava começando a fazer aulas ao vivo, a gente não tinha aulas ao vivo no programa japonês online desde o começo da fundação, foi uma coisa de 2 ou 3 anos atrás. E a ideia era que uma das aulas ao vivo falasse do exame, explicasse como é que é. E eu não poderia falar do exame sem tê-lo feito na prática. Eu queria dizer como é que é a divisão por salas, quantas pessoas, quais são os níveis que tem mais gente, quanto tempo você tem para fazer, se dá tempo ou se não dá, se tem um cartão resposta fácil de preencher. Eu queria na prática, porque a gente procura sempre falar daquilo que a gente já experienciou aqui no programa Japonês Online. Por isso até a gente teve as nossas viagens para o Japão para poder falar sobre isso, já que a gente não mora no Japão também, como é que funciona a viagem, como é que as coisas são lá. Então eu fiz o N2 e então eu consegui aí ter essa experiência na prática de como é que é para poder passar para vocês na prática também. Vou indicar um livro que ajuda a transformar a ansiedade e as emoções negativas em algo que gera crescimento e emoções positivas. O livro é Mindset. Fica a dica para quem sentir que tem esse tipo de problema. Acontece, é normal. Às vezes você está ansioso. Quando você coloca um conteúdo novo no Anki hoje, é muito comum você errar ele amanhã, porque é uma coisa que acabou de aparecer nos seus estudos, né? Vai levar uns 2 dias, 3 talvez, para você começar a acertar. Não precisa ficar ansioso, uma hora vai. A pior coisa que pode acontecer, na pior das hipóteses, você vai demorar um pouco mais. Só. Não, nada pior que pode acontecer, a menos que você desista. Aí já era. Ok? E para finalizar, né? A gente tem um método, uma maneira de conduzir os estudos que tem um foco em você primeiro entender, primeiro ouvir, ler, e como uma consequência natural disso, você acaba conseguindo falar e escrever. A gente tem um método que usa o Anki de uma maneira bem específica, que vocês já estão pegando. E tudo isso foi testado. O programa japonês online era diferente em termos de metodologia. Não muito, mas era um pouco diferente e a gente foi aperfeiçoando. Eu cheguei a usar o Anki de uma maneira bem diferente da que a gente usa hoje para testar, para ver se funcionava. E o jeito que a gente usa hoje é o jeito que deu mais resultado. Então, tudo que a gente orienta em termos de método é porque a gente testou mesmo.
Inclusive, se a gente não tivesse testado, teria aprendido mais, porque não teria feito coisas que não dão tanto resultado. Mas valeu para poder dizer para vocês, sem medo de errar, o que é que funciona mais e o que é que funciona menos. E aí a gente foca naquilo que a gente entende que funciona mais. Então, dentro do possível, sigam o nosso método para que vocês consigam aprender a maior quantidade de conteúdo possível no método que fez com que nós da equipe, né, o Luiz, que vocês conhecem, eu, da equipe de suporte, a gente tem também o Vinícius, que é nosso produtor de conteúdo externo, que produz conteúdo para o nosso blog, para o nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, que eu imagino que vocês conheçam. Nós três aprendemos o idioma japonês por essa metodologia, e até por isso, né, o Vinícius também é ex-estudante do programa japonês online. E a intenção do Luiz sempre foi que a equipe fosse formada por pessoas que passaram pelos mesmos passos que ele passou e pelos mesmos passos que vocês vão passar para que exista uma empatia. Qualquer dúvida que vocês possam ter, praticamente, não vou dizer todas, mas a grande maioria, eu já tive essa dúvida. Eu já sei quais são as dúvidas que vocês vão ter, o que é que vocês provavelmente vão perguntar. Eu já sei como vocês se sentem quando começarem a estudar kanjis e ficarem com a impressão que é mais difícil, então por isso, desde já eu aviso, é um pouco mais difícil. Mas é como um videogame que você passa de fase e começa a ficar mais difícil. Mas as recompensas são muito maiores. Então, sigam o método. E para finalizar, a gente é a primeira aula ao vivo de vocês, e então não faz muito sentido o que eu vou falar agora, mas antes a gente colocava as gravações das aulas ao vivo em outro lugar do portal. Agora, nós estamos colocando todas as informações sobre aulas ao vivo na página principal do portal, do lado direito. Tem um local chamado calendário de eventos. Nesse local, a gente tem todas as aulas ao vivo, a informação, as datas e horários das aulas ao vivo que vocês vão ter acesso. E lá também vocês podem clicar em aulas anteriores, para vocês verem a gravação das aulas que vocês já participaram ou que não participaram. Então, vocês vão poder, provavelmente já amanhã de manhã, verem a gravação dessa aula agora de novo lá no portal, para quem quiser rever por qualquer motivo, quantas vezes quiser. Muitas aulas nossas ao vivo de conteúdo tem um arquivo com sentenças, um arquivo de doc, né, de texto, que eu compartilho a tela, a gente vai explicando e tal, e essas são sentenças que podem ser colocadas no Anki. Então, para essas aulas, a gente também disponibiliza, junto com a gravação do vídeo da aula, o arquivo para você baixar e colocar as sentenças no Anki, se as tiverem entendido totalmente. Então, fiquem atentos, do lado direito do portal, vocês vão encontrar uma opção de calendário de eventos, e é lá que vocês vão ver as aulas ao vivo futuras para se programarem e as anteriores. Nós temos feito aulas ao vivo terças-feiras, às terças, 9 da manhã, horário de Brasília, que é 21 horas no Japão, e nas quintas-feiras, às 19 horas, que é o horário que a gente fez essa. Por quê? A gente faz essa na terça, 9 da manhã, porque nós temos muitos alunos no Japão. E 21 horas é um horário bom para eles, porque é antes de dormirem, não é muito tarde, mas também já chegaram do trabalho e podem ver a aula. É uma aula que é mais... O horário é pensado nos alunos que estão no Japão. Só que não faria nenhum sentido também, só quem está no Japão pode participar. Se você está no Brasil e pode, participa também. Então é aberto a todos. Mas o horário é pensado em quem está no Japão. Se você não puder assistir nesse horário porque trabalha, estuda ou simplesmente não quer, você vê a gravação depois e fica tudo certo também. Se puder ver na hora, você pode mandar perguntas no chat, então fica melhor. Mas não é necessariamente uma coisa obrigatória. Se você mesmo assim não assistir nenhuma aula ao vivo do programa, simplesmente porque não pode, ou não quer, ou não tem tempo, o seu aprendizado não é comprometido. Tudo que está no portal, todo o conteúdo lá que compõe o curso, continua lá. Mas as aulas ao vivo são alguns bônus adicionais aí, com algumas coisas a mais que a gente faz para
ver vocês sorrindo e mais próximos de realizar os seus objetivos. Pessoal, 55 minutos de aula, a ideia é que não passe aí de 1 hora. Quer dizer, a ideia é que não passe de 1 hora, mas se vocês tiverem mais dúvidas aí, eu não tenho mais nada para fazer hoje. Mas também, para não ficar cansativo, a ideia é já encerrar daqui a pouco. Pergunto, vocês têm mais dúvidas antes da gente encerrar? Fiquem à vontade aqui enquanto eu tomo mais um suco aqui antes que a minha voz suma. Nenhuma dúvida, aparentemente. Bom, pessoal, não havendo mais dúvidas aparentemente, caso surjam dúvidas, vocês deixam no... É verdade, nem todas as questões apresentadas apareceram aqui. Pode ser porque os colegas não escolheram all panelists at the attend. O meu inglês é ruim, desculpa. Quando você digita no chat, você pode escolher em cima do campo de digitar para quem vai, né? A mensagem. Então, ali tem o to, né? Para quem. E aí você pode escolher, tá? Como padrão, para mim, all panelists. Aí você pode colocar, se quer mandar uma mensagem específica para alguém, ou coloca para all panelists and attendees. Você seleciona ali para que todo mundo possa ver a sua dúvida. Porque às vezes você pode fazer um comentário útil, às vezes não é nenhuma dúvida, é um comentário, uma consideração que acrescenta para todo mundo. E se só eu puder ver, não vai adiantar tanto. Então, vocês podem dar uma olhada aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. A próxima, vocês podem verificar no calendário a data correta, exata, os horários. Lá tem o link para vocês se inscreverem, exatamente como fizeram com essa. E já vão se familiarizando com a interface no nosso calendário de eventos, para que vocês não tenham nenhuma dificuldade nesse sentido. Se tiverem, suporte, aviso, estou tentando achar as aulas ao vivo, não consigo, socorro, e a gente orienta de maneira mais específica, né? A gente manda print, manda o que for necessário. Minha meta é apenas assistir os programas japoneses sem legenda, uma boa meta. Então, é isso. Dúvidas vocês deixam no suporte, a gente se vê, aqueles que puderem, na nossa próxima aula ao vivo. E é isso aí, vamos que vamos aí, porque vocês têm sonhos para realizar e eu tenho que ajudar vocês a vocês realizarem seus sonhos. Daqui a alguns meses eu quero que vocês mandem e-mails emocionados, dizendo que realizaram seus sonhos, e esse é o meu objetivo. Boa noite a todos, para quem estiver ao vivo aqui, boa tarde, bom dia para quem estiver em outro fuso horário ou vendo a gravação.